Você acha que sabe o que é perigo? Essas histórias reais de vilarejos africanos vão mudar sua visão sobre sobrevivência. Número 1. Timba era um pastor de gado de 45 anos que vivia em uma vila rural no interior da África do Sul. Ele passara toda a vida naquele lugar, conhecendo aquelas matas como a palma da própria mão. Tinha crescido jogando futebol com os amigos na Terra Vermelha e explorando os arredores do parque. Já adulto, sua rotina girava em torno dos cuidados com os rebanhos da vila. Todas as manhãs, ele reunia vacas e cabras, conduzindo os animais até os campos de pasto antes que o calor se intensificasse. Mas, ultimamente, as coisas tinham ficado bem mais complicadas. Uma seca devastadora atingira a região. O sol castigava o solo, transformando as áreas de pastagem em poeira seca. As vacas estavam magras, sem grama suficiente para se alimentar. Isso significava menos leite e carne para os moradores. Noites famintas assombravam Timba, que mal conseguia dormir, pensando em como alimentar sua esposa e seu filho pequeno. Como se não bastasse, a seca também fez desaparecer as presas dos predadores nos arredores da vila. Leões famintos se tornaram uma ameaça real, cada vez mais ousados. Autoridades do parque advertiram. Era apenas uma questão de tempo até que os grandes felinos buscassem refeições fáceis do lado de fora das cercas. Nos dias seguintes, Timba começou a notar pegadas frescas de leões nos limites da vila. Os predadores estavam rondando, procurando animais indefesos, ou até mesmo pessoas. Timba sugeriu que o curral dos animais fosse movido para mais perto do centro da vila, buscando mais segurança. No entanto, o chefe local ignorou o alerta, dizendo que as tradições não podiam ser quebradas. 3 noites depois, Timba foi arrancado do sono pelos gritos desesperados de vacas e cabras. O coração disparou. Ele agarrou o bastão grosso que ficava ao lado da cama e correu para fora. A cena era de puro horror, iluminada apenas pela lua cheia. Uma alcateia inteira de leões famintos e magros havia invadido o curral, despedaçando os animais num frenesi brutal. O sangue tingia a terra de vermelho. Os leões rosnavam sobre suas presas, com os olhos brilhando no escuro. Timba parou, paralisado diante daquela visão apavorante. Algumas vacas que sobreviveram correram passando por ele, desaparecendo na noite. Despertando do transe, Timba levantou seu bastão e se juntou a outros moradores, tentando salvar os animais restantes. Mas já era tarde demais. Mais de 12 de vacas e cabras estavam mortas, estraçalhadas. A fúria tomou conta de Timba, que não conseguia aceitar que os leões tivessem acabado com o restante do sustento da vila. Ele gritou e correu em direção aos felinos, golpeando com força com seu bastão. Conseguiu atingir um grande macho, fazendo-o recuar alguns metros. Mas a coragem de Timba não era páreo para a força de uma alcateia inteira de leões esfomeados, determinados a manter sua refeição. Um dos machos girou rapidamente e cravou suas mandíbulas na perna de Timba. Em um instante de presas, músculos e desespero, outros moradores assistiam à cena sem conseguir fazer nada. Alguns, como Timba, tentaram reagir, mas estavam dominados pelo medo e pelo peso da luta diária por sobrevivência. Timba caiu no chão, gritando, tentando golpear com seu bastão, mas era uma defesa fraca contra predadores tão selvagens. Outros leões se aproximaram, rasgando seus braços e peito com as garras afiadas. Em poucos momentos, ele estava sendo devorado vivo. Os gritos de dor de Timba ecoaram durante a madrugada, enquanto a selvageria dos felinos continuava. Quando alguns moradores finalmente retornaram com armas e dispararam para espantar os leões, já era tarde. O corpo mutilado de Timba, quase irreconhecível, jazia entre os cadáveres dos animais. Um silêncio de luto tomou conta da vila. Haviam perdido mais de 12 de cabeças de gado, e também Timba, um pai,
amigo e defensor da comunidade. Outros moradores também não sobreviveram. O chefe da vila, abatido, admitiu que não podiam mais esperar. No dia seguinte, começariam a se mudar, abandonando o local que agora abrigava uma ameaça fatal. O ataque selvagem amplificava a tristeza. Timba e os demais haviam pagado com a vida para proteger o rebanho. Lutaram com bravura pelo sustento de todos, mas não tinham como vencer uma alcateia faminta. Suas mortes brutais deixaram marcas em todos que presenciaram a cena dos leões devorando-os até os ossos. A história de Timba e dos outros moradores se espalhou como um alerta sombrio sobre a dura realidade de viver nos limites da natureza selvagem. Sua coragem inspirou debates sobre como ajudar vilarejos rurais a conviver melhor com animais perigosos. Medidas preventivas, como cercas noturnas à prova de leões, começaram a ser discutidas, embora tarde demais para Timba e sua vila. Durante o funeral, a tristeza era profunda, mas havia também gratidão pelo sacrifício. Antes que os restos mortais de Timba fossem enterrados, seu filho colocou sobre o caixão o bastão ensanguentado do pai. Esse último objeto terreno simbolizava a coragem de Timba, que enfrentou de frente os predadores mais mortais da África para proteger os seus. Seu corpo foi vencido, mas seu espírito sobreviveu, oferecendo esperança. Pois nas terras selvagens da África do Sul, a esperança era tudo o que os vilarejos tinham para seguir vivos. Número 2. Jomo era um caçador ilegal de marfim de 37 anos, que vivia em uma pequena vila pobre, colada na borda de uma reserva de vida selvagem na África do Sul. Ele cresceu na miséria, com uma mãe doente e sem a presença do pai. Para ele, entrar na caça ilegal ainda na adolescência não foi exatamente uma escolha radical por adrenalina. Foi o jeito mais rápido de sobreviver e tentar arrancar uma chance de vida melhor do nada. Jomo tinha um corpo magro e resistente, daqueles que parecem feitos para correr no mato. Era ágil, silencioso e conseguia atravessar a vegetação fechada noite após noite sem ser notado. Com o tempo, virou um rastreador quase impossível de superar. Mas o que realmente fez seu nome crescer na região não foram apenas suas habilidades, foi a frieza. A disposição dele de matar animais ameaçados de extinção sem hesitar o transformou em um dos caçadores ilegais mais bem-sucedidos do país, e também em um dos mais temidos. Ao longo da última década, Jomo havia perseguido e abatido dezenas de elefantes e rinocerontes. Ele cerrava as presas e cortava os chifres com brutalidade. Depois, vendia tudo no mercado clandestino, onde as peças viravam dinheiro rápido para traficantes e intermediários. E o pior, até os guardas florestais armados da reserva temiam cruzar com ele por acidente. Sua fama de caçador implacável e sua precisão com o rifle eram conhecidas até fora daquele território. Quando Jomo pegava um rastro, o animal praticamente já estava condenado. Só que, nos últimos anos, algo começou a mudar, e não para melhor. A reserva estava ficando com cada vez menos elefantes. Encontrar marfim virou uma tarefa lenta, desgastante e muito mais arriscada. Para Jomo, isso foi virando um combustível de frustração e amargura. Dentro da cabeça dele, uma sensação crescia como veneno. Isso é injusto. Ele fazia o trabalho pesado, sujo e perigoso. Arriscava a vida se enfiando no coração da mata. Mas quem realmente ficava rico eram os traficantes, seguros em casa, longe das patrulhas, apenas contando dinheiro com o que ele entregava. Então, em uma noite completamente escura, encoberta pela própria escuridão, Jomo resolveu que seguiria mais fundo do que já tinha seguido antes. Aquelas áreas internas eram extremamente perigosas, até para alguém experiente como ele. Ali não havia apenas animais grandes, mas também vigilância intensa, patrulhas, pontos de observação.
e a chance real de nunca voltar. Ainda assim, Jomo acreditava que, se ainda existisse algum grupo de elefantes intocado, seria lá dentro. Além disso, os trechos mais profundos também eram menos explorados por outros caçadores ilegais da vila dele e de vilas vizinhas. Na mente dele, aquele seria o lugar perfeito para garantir tudo sozinho, sem dividir nada com rivais. Mas, enquanto ele avançava, a noite parecia ter vida própria. Em certo momento, escondido atrás de um cupinzeiro grande, Jomo avistou um grupo de leões devorando a presa recém-caçada. Uma zebra tinha acabado de cair numa caçada coordenada. Ele ficou imóvel, observando aquela cena como quem assiste a um ritual antigo. Seu olhar varreu o grupo e logo encontrou o macho dominante, com a juba madura e imponente, andando ao redor da carcaça como um rei fiscalizando o banquete. Por reflexo, Jomo segurou o rifle com firmeza. Ele sentiu o metal gelado sob os dedos enquanto posicionava a arma, calculando ângulo, distância, respirando de forma controlada. Era como se a mente dele tivesse voltado ao modo automático de caça. O animal diante dele não era elefante nem rinoceronte. Mas, para alguém como Jomo, qualquer alvo era apenas um alvo. E ele já tinha provado inúmeras vezes que conseguia matar qualquer coisa. Só que, naquele exato momento, um som atrás dele mudou tudo. Um farfalhar de folhas. Um ruído pequeno, mas pesado o suficiente para gelar a espinha. Jomo virou devagar, sentindo o coração bater diferente, e viu um guarda florestal parado ali, firme como uma estátua. O olhar do homem era duro, direto, sem qualquer sinal de medo. Sem dizer uma palavra, o guarda fez um gesto claro. Era para Jomo abaixar o rifle. Jomo hesitou. Por um segundo, os dedos dele afrouxaram, mas o instinto ainda segurava a arma como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha vivo naquele mundo. Ao longe, o rugido dos leões cortou o ar, lembrando o quão selvagem aquele lugar era, e o quanto ele tinha seguido longe demais. A expressão do guarda continuou séria. Não era apenas autoridade, era decepção. Uma mensagem silenciosa, como se ele dissesse: "Você sabe exatamente o que está fazendo, e mesmo assim escolhe continuar." Com outro gesto firme, o guarda apontou para que Jomo se afastasse do cupinzeiro e seguisse em direção às árvores. E então, como sombras se materializando do nada, outros guardas surgiram em volta, formando um perímetro silencioso, organizado e determinado. Aquilo deixava uma coisa bem clara: a selva não estava desprotegida. Jomo teve o rifle tomado das mãos. Foi mais do que desarmar um criminoso. Parecia um corte simbólico, como se arrancassem dele o elo com a estrada destrutiva que ele vinha seguindo havia anos. Os sons do banquete dos leões continuavam. Era um fundo constante de ossos estalando, respiração pesada, rosnados. Um lembrete desconfortável de que, ali, a vida e a morte não eram crime, eram sobrevivência. O crime era o que ele fazia. Enquanto era levado para longe, Jomo sentiu um emaranhado de emoções subir pelo peito. Raiva, vergonha, medo e uma compreensão amarga que ele sempre tentou afogar. A presença silenciosa dos guardas parecia dizer sem palavras que ele não estava apenas fugindo da lei. Ele estava invadindo um equilíbrio frágil, um ecossistema que existia muito antes dele sonhar em ganhar dinheiro com sangue. O céu começava a mudar. Mesmo com o escuro predominando, havia tons alaranjados e roxos manchando o horizonte distante, e sombras longas dançando junto com o movimento do capim. Os rugidos agora pareciam ecos, e aquela cena do banquete dos leões ia ficando para trás como um quadro fantasmagórico engolido pela noite. A caminhada com os guardas atravessou o coração da natureza selvagem.
Eles passaram por árvores de acácias altas, riachos finos que cortavam o chão e trilhas estreitas por onde só quem conhecia bem conseguiria andar sem se perder. A cada passo, os pensamentos de Jomo se fechavam em espiral. Ele repetia na cabeça as cenas que tinha visto: a beleza cruel, a disputa real por sobrevivência, e a noção pesada de que ele quase tinha interferido nisso por pura ganância. E ali, naquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, Jomo não se sentiu um predador. Apenas um homem pequeno dentro de um lugar gigantesco. Número 3. Kwame era um caçador de caça grande de 45 anos que vivia em uma vila rural próxima a uma reserva de mata na África do Sul. Ele vinha de uma linhagem antiga de caçadores e, desde menino, aprendeu com o pai a rastrear e matar predadores. Aquele frio na barriga de encarar as criaturas mais perigosas do continente nunca saiu dele. Pelo contrário, virou parte da identidade dele. Só que, ultimamente, algo estava diferente. Com o passar dos anos, parecia que suas habilidades estavam enfraquecendo. Os leões que viviam dentro da reserva andavam vencendo mais do que perdendo. E embora muitos moradores já estivessem começando a olhar para a caça esportiva com maus olhos, a vila ainda tolerava o hobby de Kwame por um motivo prático. No fim das contas, ele ajudava a manter leões longe das bordas da comunidade, evitando que os animais saíssem da reserva e atacassem o gado ou até pessoas. Só que Kwame não era do tipo que queria facilidade. Ele preferia a forma tradicional: perseguir no mato com lança e faca, sem armas de fogo. Para ele, isso era a prova real de homem contra a natureza, um teste honrado. A reputação dele na vila era construída em cima disso. Durante muito tempo, Kwame foi visto como o melhor caçador solo de leões e outros animais perigosos da região. Mas a sorte dele começou a se desgastar. Nos últimos anos, uma sequência de sustos quase fatais deixou até Kwame, normalmente destemido, com medo escondido debaixo da pele. Em uma ocasião, um leopardo escapou da lança arremessada e quase o despedaçou. Em outra, um bando de hienas roubou uma carcaça de antílope recém-caçada bem debaixo do nariz dele. Kwame voltou para a vila de mãos vazias, humilhado, ouvindo risadinhas e cochichos. E os cochichos foram crescendo. Aos poucos, a vila começou a insinuar que talvez o tempo dele tivesse acabado. Que talvez o invencível caçador de predadores finalmente estivesse velho demais. O ego de Kwame ficou ferido, e isso mexeu com ele de um jeito perigoso. Ele decidiu que precisava recuperar seu nome de qualquer jeito. Passou a dedicar quase todo o tempo livre a rastrear um leão macho gigantesco que circulava nas partes internas da reserva, muito mais fundo do que ele já tinha ousado seguir em qualquer caçada. Aquele animal parecia uma lenda viva. Não era só grande, era enorme, com um tamanho que fazia o restante da mata parecer pequena. Os rastros, as marcas, a presença, tudo nele parecia sobrenatural. Diziam que aquele era o leão que governava a reserva, o mesmo que as histórias locais descreviam como uma criatura impossível de derrubar. Kwame se convenceu de que, se conseguisse matar um leão daquele tamanho, o respeito voltaria na hora. Só que quanto mais ele avançava, mais o terreno ficava estranho, mais fechado, mais silencioso, mais perigoso. E no fundo da mente dele, um tipo de dúvida começou a surgir. Aquela sensação ruim de que ele podia estar seguindo além do limite. Mesmo assim, ele empurrava a insegurança para longe e continuava seguindo as pegadas gigantes, cada vez mais profundas naquele labirinto de arbustos. Até que, de repente, ele ouviu. Um rugido pesado, distante,
mas poderoso como trovão. O tipo de som que vibra dentro do peito antes mesmo de você entender o que está acontecendo. A caçada tinha começado de verdade. Kwame finalmente avistou o macho colossal. O leão estava comendo tranquilo, sobre uma zebra recém-morta. Aquele animal era ainda mais impressionante de perto. Kwame sentiu o próprio corpo reagir como se estivesse diante de algo sagrado ou amaldiçoado. Na mente dele, aquilo era o clímax. Se ele conseguisse se aproximar o suficiente e fazer um arremesso limpo, perfeito, o nome dele voltaria a ser cantado na vila. Ele se tornaria novamente o maior caçador de leões. Então, Kwame contornou a direção do vento, tentando se manter invisível, se aproximando por trás com passos lentos e calculados. Mas a selva não perdoa erro. Em um segundo, o leão virou a cabeça. Os olhos âmbar perfuraram Kwame como lâminas. O macho percebeu a ameaça sem precisar de mais nada. Abandonou a refeição e disparou em direção a ele com uma velocidade explosiva, assustadora, quase inacreditável para um corpo daquele tamanho. Kwame reagiu no instinto. Ele arremessou a lança diretamente no leão que vinha na direção dele. Desta vez, a lança acertou. Cravou no ombro do animal. O leão rugiu de dor, e esse rugido não era apenas raiva. Era uma coisa profunda, primal, como se a própria terra estivesse respondendo. Aquele pequeno atraso, aquele único segundo, salvou Kwame. Sem pensar duas vezes, ele virou e correu para dentro do mato, com tudo que as pernas conseguiam dar. O leão ferido continuou avançando por alguns instantes, rosnando, com a dor transformando o som em ameaça. Mas então, a perseguição implacável começou a quebrar. O leão, machucado, ficou cambaleante. Seu avanço virou hesitação. Sua fúria virou recuo. Kwame parou ofegante, virando a cabeça, tentando enxergar entre os arbustos. O suor descia, as mãos tremiam e a garganta parecia queimada pelo ar seco. Naquele instante, ele entendeu a verdade. Ele escapou por um triz. Se a lança tivesse errado, ou apenas raspado, ele teria morrido de um jeito horrível, esmagado entre dentes e garras dentro daquele mato onde ninguém ouviria seus gritos. Ele agradeceu por ter acertado com precisão, mas, ao mesmo tempo, sentiu vergonha. A sensação era como se a natureza tivesse permitido que ele vivesse só para que ele aprendesse. A partir daquele dia, Kwame nunca mais caçou. Ele finalmente compreendeu que a violência contra outros seres da Terra gerava apenas destruição, não só na natureza, mas também dentro do coração humano. Ela alimentava ódio, separação e um tipo de escuridão que ninguém via por fora, mas que apodrecia tudo por dentro. E assim, Kwame virou outra pessoa. Ele se tornou uma voz calma, porém forte, defendendo compaixão e convivência com os animais dentro da vila e das comunidades próximas. Aos poucos, ele passou a ensinar que eles não eram conquistadores do mundo selvagem, e sim guardiões. Não predadores tentando dominar tudo, mas parte do mesmo equilíbrio. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias incríveis do mundo selvagem.